Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Hoje, em continuação ao nosso último trecho, vamos estudar juntos a explicação da parábola do semeador, conforme nós temos aqui a partir do verso 9 até o verso 15. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Os discípulos de Jesus ouvem aquela parábola e aparentemente, assim como os outros, certamente também não entendem exatamente o que Jesus quis dizer. Jesus então tem a intenção de mostrar e de revelar exatamente o que ele quis dizer com aquele ensino. Os seus discípulos o perguntam: que parábola é esta? Eles queriam saber o sentido exato daquilo que Jesus disse. O que ele quis dizer com o semeador, com o solo rochoso, com o solo espinhoso, com aquelas sementes que caíram pelo caminho? O que será que ele quis dizer com quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Bom, Jesus, antes de responder especificamente e dar uma explicação acerca da parábola, ele dá uma explicação geral sobre o uso das parábolas. Olha que interessante, Jesus faz aqui o uso, cita um texto de Isaías, mas ele fala o seguinte: a vós outros, ou seja, aos discípulos, a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Deus estava revelando e tinha a intenção de que eles conhecessem claramente as verdades acerca do Evangelho e acerca do reino de Deus. Aos demais, Jesus diz, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, a mesma parábola tinha a capacidade de revelar para aqueles a quem Deus permitia fosse concedido, e também de esconder para aqueles a quem Deus não permitia conhecer. E aí o contexto de Isaías, no capítulo 6, verso 9, é trazido aqui, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É interessante que esse contexto de Isaías traz naquele trecho um povo de Israel bastante incrédulo, pouco receptivo à mensagem de Isaías, pouco receptível ao próprio Deus, à sua palavra. Ora, vejam se não é a situação de boa parte do povo naquela época, especialmente os líderes judeus. Eles estavam muito pouco receptivos à palavra de Deus, ao Evangelho, à pregação de Jesus. Por isso, essa fala é tão apropriada. Eles ouviriam, mas não entenderiam e não creriam.
E aí Jesus então se põe a explicar a parábola. A semente é a palavra de Deus, já sabemos, Jesus identifica. O semeador então, aqui ele não fala, mas o semeador é o pregador, não é? E os vários tipos de solo são os corações daqueles que ouvem e recebem a palavra. Mas eu quero adiantar uma observação importante, interessante, feita pelo Thomas Nelson, o estudioso que nós estamos consultando para os nossos estudos aqui. Ele diz o seguinte: os solos não representam momentos específicos de decisão das pessoas, mas um compromisso de vida inteira com a palavra de Deus. Ou seja, o cerne da questão aqui é a palavra de Deus. Ela é o que está sendo semeado. Ela é o centro aqui do que Jesus vai falar pelos próximos versículos. Ela é a parte mais importante daquilo que Jesus veio falar, pregar. As boas novas são boas novas que vêm de acordo com a palavra de Deus. O Evangelho perpassa, claro, o ensino da própria palavra de Deus e as promessas de Deus do Antigo Testamento. Então, a primeira semente caiu à beira do caminho, e ele diz: são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Existem aqueles que ouvem até com o coração e ouvido abertos, mas de repente essa mensagem é tirada de seus corações. De alguma forma Satanás consegue arrebatar aquele ensino, aquela semente que poderia germinar em seus corações. Ela é tirada e ela não frutifica. Ela simplesmente é pisada, é desprezada, ela é colocada de lado. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqueles que recebem ficam alegres e se juntam ali na igreja aos crentes e começam a vir à igreja, a participar. Talvez façam parte ali do pequeno grupo, talvez participem de alguma atividade específica, de algum ministério, mas assim que vem uma dificuldade, o texto diz, na hora da provação, assim que vem um problema, eles não têm raiz, não há neles algo de firmeza, e eles logo então se escandalizam e abandonam a fé, não é? Abandonam aquilo que certamente não tem, né? Era algo superficial. O texto diz, eles não têm raiz, recebem com alegria, mas essa alegria dura pouco. O terceiro solo, ou o terceiro coração aqui, é que caiu entre espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Essas pessoas querem o Evangelho, mas elas querem abraçar o mundo inteiro com o Evangelho. Elas querem o Evangelho, mas querem as outras coisas também. E tudo o mais compete, tudo o mais é tão importante quanto, e na verdade acaba sendo mais importante que. Por isso Jesus diz, as riquezas e os deleites sufocam. Quando eles percebem a mensagem que é boa, na verdade é superada pelas riquezas, pelos bens, pela importância das pessoas, dos amigos. São aqueles que não conseguem abrir mão de hábitos, de pecados, né? Que, se vocês me permitirem, a gente pode chamar de hábitos, de pecados, pecados de estimação. Pessoas que têm hábitos tão antigos e não são capazes de entender que eles escravizam, não abrem mão disso e acham que isso é compatível até mesmo com a fé, mas depois descobrem que não é.
E ao serem pressionados, ou pelo menos serem instados a definir por um lado ou por outro, acabam voltando para as práticas, acabam voltando para as coisas dessa vida, sufocados com os cuidados, preocupados demais com as coisas da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Produzem algum fruto, leve, pouquinho, mas eles não amadurecem. E por último, para a gente caminhar para o final aqui caiu em boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Perceba que Jesus volta e Ele volta a chamar aqui a semente de palavra. E Ele diz, eles retêm a palavra. Eles aguardam no coração. O salmista disse, esconderei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista também diz, como poderá o jovem manter limpo o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Então aquele que mantém a palavra é aquele que obedece a palavra. É aquele que ouve, que crê, que obedece, que é fiel, e então esse dá fruto. É aquele que ouve e que permanece na palavra de Deus, que permanece nos ensinos do Senhor Jesus. Esse é o que dá fruto permanente, duradouro. Não são apenas frutos externos, não é apenas uma atividade ou algo que se faz no ministério da igreja. E eu aqui não estou de maneira alguma minimizando qualquer programa ou atividade que você desenvolva na sua igreja. Deve-se trabalhar para o Senhor sempre, mas Deus mede o fruto que está no nosso coração, e Ele o mede pela nossa obediência, Ele o mede pela nossa busca do conhecimento da palavra, nossa firmeza, nossa busca do Senhor. Assim frutificamos, e assim somos confirmados, e assim produzimos fruto que permanece, fruto abundante. Chegamos ao fim de mais esse trecho. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 8, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.